E aí, moçada, tudo bem? Como é que vocês estão, meu querido? Tudo tranquilo, tudo sossegado? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas urbanos relacionados à cidade, né? Que tipos de problemas? Principalmente os sociais, econômicos e também os ambientais, tudo bem? Espero que gostem, a aula está bem sossegada, bem tranquila. Valeu, vamos lá! Então, pessoal, para começar bem essa aula, vamos ter o discurso aí do nosso querido Tonon. Cauender também vai dar uma palhinha, vai dar uma participação. Bora lá então, meus queridos. Hoje, na nossa aula de Geografia, na presença do professor Farol, teremos um belo discurso de Lucas Tonon, na presença também do ilustre Cauender. É isso mesmo! E ambos irão fazer um discurso maravilhoso para nós, antes da aula e do procedimento do conteúdo. É isso mesmo! Um discurso maravilhoso! Espero que gostem e fiquem ligados na Rádio Tia Sônia, a rádio de Biporã. Mandou bem, vai. Rapaziada, cheguei aqui mais um dia novamente, para mostrar o que é um discurso de verdade. Da outra vez eu vim aqui e falei, não, um discurso de verdade é para motivar os outros. E vem com essa trilha sonora também para ajudar todo mundo querendo gritar o mais alto, o melhor bom dia. Mas tem gente que tenta copiar a gente, chega aqui falando um lero-lero, contando a vida dos outros. Não, a gente tá ocupado demais com a nossa vida, a gente tá ocupado demais para vir dar o bom dia aqui, para dar aquele bom dia, como eu disse às vezes, para estremecer essa casa, estremecer a escola, estremecer tudo. Então vamos lançar aquele bom dia mais quente de todos. Vamos lançar aquele bom dia que vai dar para ouvir dos 4 cantos do planeta e que nenhuma turma vai copiar. Então vamos nessa, rapaziada. Vamos lançar aquele bom dia com tudo que a gente tem. Vou abrir um parênteses aqui, que falaram que a gente dormiu no dia de discurso. Mesmo dormindo, deu pra ver quem ganhou, eu acho, né? Então, vocês têm que melhorar bastante ainda, galerinha. Valeu, primeirinho, tamo junto. Muito bom dia aí, velho, na moral. Tô em choque. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Ô, na moral, esse discurso foi tão bom que desestabilizou a net do Farol, velho. Mano, deixa o Farol em choque esse discurso, esse bom dia, rapaziada. Olha a cara dele lá. Tá tipo, ai, caralho. Então vamos lá para falar primeiramente aquele que não pode faltar, o matinal de sempre, o salve, salve imprescindível, o matinal Tchararã. Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Good morning! Cara, tem como não dar risada com vocês? Vocês estão um bando de palhaço, meu. No bom sentido, claro. No ótimo sentido. Meu, que da hora, que da hora. Bom dia. Professor, deixa o vídeo inteiro no YouTube, hein? Que a gente quer ver depois. Dá, pode deixar que eu vou colocar. Fica sossegado. Até já agradeço vocês por estarem acessando lá, tá vendo os vídeos lá, assistindo os vídeos, beleza? Então vamos nessa, pessoal. Vamos continuar, né? Começar, aliás, continuar o quê? Vamos falar sobre os grandes problemas sociais e ambientais urbanos, tá, pessoal? Então, tomem seus cadernos, canetas e etc. Depois de probleminhas técnicos, né? Vamos nessa, vamos começar a aula aí. Começando, iniciando, então, tranquilo. Primeira coisa que nós vamos falar dessa parte urbana do Brasil são as questões das moradias precárias, pessoal. Então, eu vou começar por aí, tá? Aí, dentro dessa parte de moradias precárias, nós vamos dividindo as partes e explicando pedaço a pedaço para vocês, para ficar mais claro, tudo bem? Então, vamos lá. Entre os inúmeros problemas sociais existentes no Brasil, nas cidades brasileiras, né, o da moradia, ele é o mais significativo. É só você parar para pensar. Por que ele é o mais significativo, pessoal?
Ele é o mais significativo porque as pessoas precisam de um lugar para residir, um lugar fixo, né? E que esse lugar tenha a mínima infraestrutura, que esse lugar tenha a mínima condição para a pessoa poder descansar, a pessoa poder dormir depois de um dia de trabalho, um dia de estudo e assim sucessivamente. Eu quero que vocês pensem, idealizem só um pouquinho como que seria a sua vida morando num lugar onde não é satisfatório para um desses itens, ou para descansar, ou para reunir a família, ou para se localizar mesmo, para ficar em casa, né? Aproveitando o seu próprio espaço. Tem muita gente que fala que é caseiro, né? Que gosta de aproveitar a casa. Ah, sou uma pessoa muito caseira, eu gosto de ficar em casa. Agora, eu peço para que vocês pensem como que seria a vida de vocês se não tivesse essa questão da casa ser algo atrativo, né? Algo com, no mínimo, uma condição de vida para vocês, certo? Pensem, raciocine isso e vamos continuando aqui, daí nós vamos falando, tá? Um pouquinho mais. Bom, a especulação imobiliária, pessoal, é uma das principais formas, né, que acabam distorcendo essa questão da moradia. Por quê? Vamos lá. A especulação imobiliária que transforma o solo urbano em um bem muito valorizado, dificulta a aquisição de casas pelas camadas mais pobres da população, em regiões centrais. Como assim em regiões centrais? Na parte das cidades, na parte dentro da cidade, principalmente mais próximo ao centro, geralmente, quanto mais perto do centro, mais valorizado vai ficando o imóvel, tá, pessoal? Então, quanto mais perto de um centro urbano, né, tem cidades que têm vários subcentros também, e serve da mesma forma. Quanto mais próximo a esses subcentros, ou quanto mais próximo ao centro, né, as moradias tendem a ficar um pouco mais caras. Vamos dizer assim, então, as camadas mais inferiores, as camadas mais baixas, que não têm condições financeiras, elas acabam buscando outras localidades, tá certo? Elas acabam buscando outros lugares para morar. Aí é que está a questão. O resultado é a expansão de submoradias, atenção, favelas, cortiços, loteamentos populares. Os loteamentos populares são aqueles feitos geralmente bem longe do centro urbano, mas bem longe, quando eu falo bem longe, são quilômetros e quilômetros de distância mesmo, tá, pessoal? Onde as condições de vida são insalubres, são condições de vida não condizentes para as pessoas se desenvolverem socialmente, economicamente, e até mesmo psicologicamente, tá? Em virtude da falta de infraestrutura. Alguns desses loteamentos, que acontecem, eles acabam sendo feitos, inclusive, em áreas irregulares, tá, pessoal? Mas nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Vamos começar aqui primeiro? Favela. Antigamente tinha aquele negócio de favela, tem que ter acima de tantas casas num terreno irregular para ser favela. Beleza. Hoje em dia tem uma padronização do que significa favela. Lembrando que o nome favela, ele é tipicamente brasileiro. Então, quando alguém fala assim, só tem favela no Brasil, a pessoa está certa, só tem favela no Brasil. Mas só que o tipo de moradia favela existe no mundo inteiro. Mas favela com esse nome é apenas aqui no Brasil. É um nome brasileiro para uma moradia em território irregular, tá? Então, vamos ver aqui como que eu coloquei para vocês, ó. Aglomerados de habitações precárias, construídas com materiais como madeira, papelão, chapas metálicas, e mais recentemente o pessoal vem fazendo aquele puxadinho já com alvenaria, tá? Alvenaria é sentar tijolo, concreto, etc, tá? Porque o mais recentemente, a favela no Brasil, ela já tem mais de 200 anos. Então, a favela não é um fenômeno de agora, ele já é um fenômeno já antigo, tudo bem? E aquela história, aquela máxima, né? De onde surgiu a favela? O que aconteceu? São pessoas que acabaram ficando à margem da sociedade e não tinham onde se alocar. Aí eles vão, olha aqui, ó, geralmente se instalam nos terrenos de terceiros ou em áreas públicas pertencentes ao governo. Tudo bem? Tranquilo? Então, só para vocês entenderem o que é favela. Aí vem o cortiço, né? Bom, o que é um cortiço? É uma habitação coletiva, composta por vários cômodos, alugados para cada uma das famílias. Vamos lá, eu já explico certinho. O maior problema do cortiço é a ausência mínima de higiene e segurança para quem mora ali dentro. Então, vamos lá. Em São Paulo, capital,
vocês acompanharam ano passado e ano retrasado, uma retirada da população de imóveis, de prédios que eles tomavam, que é o movimento do sem-teto, né? Tem o movimento do sem-terra, tem o movimento do sem-teto dentro da cidade. Então, eles invadiam prédios. Por exemplo, tinha um prédio lá que pertencia à Polícia Federal em São Paulo, né? Então, pertencia ao governo, pertencia à União. As pessoas invadiram aquele prédio e estavam fazendo ele de moradia. Mas só que tem uma pessoa que regia todo esse prédio. Então, por exemplo, o imigrante chegava em São Paulo, sem condição de dinheiro, sem condição de vida, direito para pagar uma coisa. Ele fala, ó, tem R$400 para pagar por mês. O cara fala, beleza, tem um quarto, então era uma sala que eles adaptavam como se fosse um quarto, sem as mínimas condições de higiene, estrutura e etc e tal. Pô, mas como que tinha energia lá, professor? Simples, eles faziam o famoso gato, né? Eles faziam aquelas ligações irregulares e colocavam energia no prédio todo. Por que que a prefeitura não vai lá logo e já tira essas pessoas? Porque eram cerca de 200 prédios invadidos em São Paulo, tá? Prédios abandonados que foram invadidos. Por que que a prefeitura não vai lá e não tira? Isso é uma medida antipopular. Se você tira essas pessoas, você vai colocá-las aonde? Aí todo mundo chega e fala, tá vendo? O prefeito arrancou elas da moradia delas, mas não dá uma moradia para elas. Então, para você tirar essas pessoas, você já tem que ter uma carta na manga. Aonde eu vou colocá-las? Porque é sim um problema da prefeitura e também do governo do estado. Então, onde nós vamos enfiar essas pessoas? Aí a solução é fazer coabs, conjuntos habitacionais. É a tradução de coab, né? Conjuntos habitacionais. Mas só que geralmente fica muito longe. E essa população não quer. E eles trabalham de muita má fé. Por quê? Você dá lá a condição mínima. A Coab hoje tem casinhas, tudo bem, não são grandes, tudo, 38 metros quadrados no total da casa, com 2 quartos e tal, né? Mas já é um teto, já com esgoto, com saneamento, tudo. O que as pessoas fazem? Pega pela Coab, compra essa casa pagando um valor ali de 100, 110 reais por mês, é um valor extremamente barato, tá? Mas só que ele paga o resto da vida, mas ele vai pagar esse valor barato. Pega essa casa, com o tempo, vende ela, usa da má fé, pega o dinheiro da venda dessa casa, continua pagando a casa e deixa a pessoa ali, morando no lugar dela. Aí vai, cata esse dinheiro, gasta com o que quiser tal, e vira de novo um problema para a sociedade. Então, o grande problema de habitação está, sim, com as autoridades políticas e também com a própria população. Joia? Então, vamos lá. Loteamentos populares abrigam construções precárias na periferia das cidades, onde os terrenos são mais baratos e negociados em prazos muito longos. É o mesmo esquema da Coab. Você dá um terreno lá bem barato, R$30 por mês, você deixa o cara construir. Alguns desses loteamentos populares, né, eles são, como que eu posso dizer? Eles são formados, as casas são construídas através de multirões. Você junta todo mundo que vai morar lá, levanta uma casa. Paf, ocupa lá algumas famílias. Provisoriamente ficam várias famílias para ter um teto. Aí você vai lá e constrói outra casa. Você vai lá e constrói outra. Eles mesmos usam a mão de obra deles para fazer uma casa. Tá? Geralmente acontece isso. Mas só que daí também tem a questão da má-fé. A pessoa levanta uma casinha lá, bacana, tal. Ah, aqui é muito longe, eu não quero tal. Coloca a casa à venda, vende a casa e volta a ser um problema social. Tudo bem? Você fala assim, pô, mas o cara não aprende? Então, depende muito da índole do brasileiro. E falando de índole de brasileiro, vocês sabem já o que a gente está se referindo, né? Então, vamos nessa. Continuando aqui, ó. Encontramos no Brasil um tipo, ó, isso é importante, um tipo de cidade cada vez mais comum no entorno do núcleo de áreas conurbadas. São as cidades com união física, lembra disso? Então tá. As cidades dormitórios, que recebem o nome porque a população permanece na cidade apenas durante o período do repouso. Então, a população vai ficar nessa cidade só para repousar. Quando for para trabalhar, bora para outra cidade. Por que que isso acontece? A população sem condição de arcar os custos mais elevados da cidade onde ela trabalha, né? Elas buscam áreas economicamente, né, financeiramente,
vamos dizer, mais fáceis, mais acessíveis, que são os municípios mais próximos, onde as casas ficam mais baratas. Então, eu moro numa cidade e trabalho em outra, tá? Acredito que vocês tenham pessoas neste patamar. No caso específico, Ibiporã, específico, Cambé, são cidades que muitas vezes os imóveis são mais caros que Londrina. Por quê? São duas cidades, tanto Cambé quanto Ibiporã, que têm uma infraestrutura positiva relacionada à cidade, né? Ibiporã carrega o título de ser uma das cidades, uma das primeiras cidades do Brasil a ter quase 100% de pessoas com saneamento básico. Então, é um atrativo para a cidade. Ibiporã tem fábricas, Cambé tem fábricas, já expliquei para vocês, proporcionalmente, o número de fábricas é muito maior que o de Londrina, certo? Mas só que as duas cidades estão próximas a esse grande centro urbano, que é a cidade de Londrina. Tudo bem? Então é importante que vocês entendam. Muitas vezes é muito barato você morar na periferia. Eu tenho uma amiga que era de Londrina, ela trabalha na Caixa Econômica em Brasília, certo? Então ela está na sede da Caixa Econômica lá em Brasília, né? Mas só que ela não mora em Brasília, ela mora na cidade vizinha, próxima a Brasília. Que morar em Brasília, num apartamento que ela tem, ela pagaria para lá de 1 milhão. Então ela vai para a cidade vizinha e pagou um valor menos da metade desse valor. Tranquilo. Ela faz o trajeto, vai e volta de carro sossegado, certo? Ela mora na cidade satélite e trabalha em Brasília. E isso é uma cidade dormitório, também um exemplo de cidade dormitório. Fechou? Então vamos lá. O movimento que esta população faz corresponde ao deslocamento pendular. Lembra aquele deslocamento pendular, que é o mesmo que eu faço para Ibiporã, né? Toda terça, toda quarta, eu vou para Ibiporã para dar aula. E eu volto. Isso é um movimento pendular. Não precisa ser todo dia, mas tem que ser um movimento fixo. Pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, 2 vezes por semana, como é o meu caso, como é o caso do Carlão, né? De história. Depende, tudo depende. O movimento pendular é aquele movimento migratório que você vai e volta sempre na hora marcada, no dia marcado, certo? Tranquilo? Então é muito comum para essas regiões aí. Vamos lá. A questão da violência urbana, pessoal. Essa é uma questão interessante aqui, ó. A violência urbana é uma das faces mais dramáticas dos problemas que aflige a população. Grande parte da cidade brasileira, grande parte das cidades brasileiras. Como que ela atinge grande parte das cidades brasileiras, né? No caso, a questão da violência urbana, ela causa um certo trauma na população. Tem muita gente que deixa de ir para determinadas cidades ou deixa de andar na rua de uma maneira mais tranquila, né? Desencanada, aproveitando o movimento, porque tem medo de ser assaltado. Vamos ver o que eu coloquei aqui para vocês. Olha que interessante, ó. Além de provocar danos físicos e psicológicos irreparáveis, porque quem já passou por um assalto vai sempre lembrar que eu já fui assaltado, né? No mínimo, o cara pode ser o mais sossegado do mundo. Ah, já fui assaltado um dia. Ele sempre vai lembrar, né? Irreparáveis para as vítimas. Gera um clima de insegurança generalizada. Bom, quem nunca ouviu, né? Você viu? Fulano foi assaltado. Cuidado, não passa naquela rua que é perigoso. Olha, aquele bairro tá perigoso porque fulano perdeu o carro lá. Levaram o carro dele embora. Danos materiais, danos físicos, psicológicos, né? Então, assim, tem toda essa questão da violência. Às vezes, uma região fica marcada por aquela questão. Pô, o cara entrou lá na minha casa e roubou a minha casa inteira. E agora? Ah, agora eu vou mudar para um apartamento, porque apartamento é seguro. Mas, meu, hoje em dia o pessoal faz arrastão dentro de apartamento. Eles rendem o porteiro e vêm fazendo arrastão. E vai levando tudo. Geralmente em horário de trabalho. Então eles param um caminhãozinho de mudança, leva tudo que eles querem de todos os apartamentos que eles vão arrombando e pronto, acabou, né? Essa é a questão. A violência urbana, ela tem que ser tratada como uma questão emergencial por base do governo da prefeitura, por base do governo estadual, por base do governo federal. A violência urbana, ela tem que ser combatida de uma maneira urgente, certo? Então vamos lá.
Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Segundo pesquisa realizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de São Paulo, capital, cerca de 35% da população de São Paulo já foi vítima de algum crime. Sabe o que isso significa? 1 em cada 3 pessoas em São Paulo, eu estou falando de uma cidade com 21 milhões de habitantes, né, a região metropolitana, 21 milhões e meio de habitantes hoje, 2020, então 1 em cada 3. Isso aí dá um total de 14 milhões de pessoas, aproximadamente, já sofreram, 14 milhões não, desculpa, 7 milhões de pessoas já sofreram algum tipo de assalto, algum tipo de dano. Cara, é muita gente, 1 em cada 3 pessoas. É muita coisa, é muita coisa. Então nós temos que tomar uma certa cautela, ter que ter um certo cuidado. Eu acho interessante porque todo mundo fala assim, tá, mas tem algum outro dado de algum outro lugar do mundo? Tem, eu posso citar para vocês Paris, né? Paris é tão legal o esquema, Paris é bonito, Paris é isso e tal. Lá eles avisam no alto-falante, cuidem das suas carteiras, na rua isso, tá, gente? Cuidem das suas carteiras, cuidado com os celulares, etc, etc, etc. Por dia, em Paris, são registrados mais de 150 ocorrências de roubos, só na região central de Paris, onde tem a quantidade de turista, o turista tá lá, tirando foto, nem aí, blá, blá, blá. De repente o cara vem e leva mesmo, bate a carteira dele e vai. Existe uma comparação de Paris com São Paulo. Por que existe uma comparação? As estimativas parisienses colocam que 40% da população de Paris, no caso, né, da região metropolitana de Paris, sofreu algum tipo de crime. Igual São Paulo, né? São Paulo é 35, Paris é 40, mas só que nós temos que levar em consideração que Paris tem muito turista, né? Aliás, é o destino turístico mais procurado do mundo, então automaticamente todo mundo já fica já com o olhão esperto lá, tem algum turista ali dando bobeira, o pessoal vai lá e faz o serviço. Então não é exclusivo de São Paulo. Eu estou falando de Paris, eu estou falando de França na Europa, tá? Então, eu gosto muito de citar esses outros lugares do mundo para vocês terem uma ideia que isso acontece. Na cidade de Porto, em Portugal, 1 em cada 2 portugueses na cidade de Porto já sofreram algum tipo de roubo, algum tipo de crime, algum tipo, roubou carteira, estourou o carro, alguma coisa, 1 em cada 2. Então, isso tem uma margem de quase 50%, né? Mas lá dá 49, 48 ponto qualquer coisa, 49 ponto qualquer coisa. Então, sim, a violência urbana, ela existe também nos países desenvolvidos. Joia? Lógico que nos países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, a violência urbana, ela toma uma proporção muito maior. A insegurança nas cidades brasileiras presta atenção, tem contribuído para que ocorram divisões sociais. Essa é a parte que eu queria chamar a atenção para vocês. Cada vez mais explícitas. Quem são essas, né, divisões sociais que estão ocorrendo no Brasil? Olha, isso que eu vou comentar com vocês, ó. Proliferaram-se os condomínios fechados, cercados por muros e grades, que agravam a questão da segregação espacial. Então, vamos lá, presta atenção nisso aqui, ó. De um dia para o outro, vamos pôr assim, nos últimos 10 anos, 15 anos, né, de um dia para o outro, entre aspas, mas nos últimos 10, 15 anos, como tem surgido condomínio? Ou é condomínio vertical, ou é condomínio horizontal de casa. Como surgiu em tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto está surgindo condomínio de chácara, até chácara está tendo um condomínio. Eu não estou falando que é ruim, mas só que a questão é que acaba um pouco com o mosaico urbano. Guarde bem esse tema, guarde muito bem esse tema, mosaico urbano. O que é o mosaico urbano? O mosaico urbano é a estrutura urbana que tinha há tempos atrás. Eu vou pôr na minha época de infância. Então, voltando para a minha época de infância, 25, 30 anos atrás. Vamos lá? Eu morava numa rua onde eu fui um menino de classe média, né? Não posso reclamar da minha vida, tive uma vida muito boa. Fui um menino de classe média, eu tinha um vizinho que o pai era mecânico, do outro lado eu tinha um vizinho que o pai era médico. Tudo bem? Então, o mecânico, na época, não ganhava tanto como hoje. Hoje o mecânico ganha bem, na época o mecânico ganhava super mal, né? E na minha rua, tinha ainda, morando ali na mesma rua que a minha,
tinham, por exemplo, pessoas de baixa renda, baixíssima renda, diga-se de passagem. E todos nós brincávamos juntos na rua e crescemos juntos nessa mesma rua, tudo bem? Então você tinha essa diversidade econômica convivendo. Não existia disparidade. O menino que não tinha condição, por exemplo, de ter um videogame, ele vivia na minha casa e jogando junto comigo. Hoje é um grande amigo meu, ainda é um grande amigo meu de infância, tá? Mas esse menino, ele não tinha a mínima condição, às vezes ele não tinha nem direito o que comer. Quantas vezes minha mãe ou meu pai não deram coisas para ajudar eles? Então esse mosaico urbano antigamente existia. Na rua da minha avó tinha a casa dela lá, tudo bonitinho, tudo certinho. Mas só que na rua da minha avó tinha tanta gente bem rica, né? Tinha, por exemplo, um delegado morando na rua, que a esposa dele era, como é que chama aquilo lá? Investigadora. Então, pô, aquele casão. Aí do lado tinha uma casa que não tinha nem reboco na casa. Mas só que nós brincávamos todos juntos, o Maico, o Alan, o Carlinho, o Juninho, era todo mundo a gente brincando. Né? Em essa banda. Hoje não, hoje está se segregando. Ah, o cara mora naquele bairro, não fica amigo dele não, que é perigoso, porque lá, ó, lá vai ter, lá tem droga, lá tem violência, lá não sei o que. Cuidado, hein? Você tá andando com ele, você vai ser. O próprio urbano já vai se segregando, já vai se separando. E isso é muito perigoso para o desenvolvimento do país. Certo? Grandes problemas ambientais urbanos, pessoal. Primeiro de tudo, por impacto ambiental, entende-se toda ação ou atividade capaz de provocar grandes modificações no meio ambiente. Então, ação ou atividade que vai mudar o ambiente naquele local. Isso aí é um problema ambiental, um impacto ambiental bem grande. No caso do ser humano, tudo bem, nós destacamos sempre como ponto inicial de destruição do planeta, de fato, modificação de fato do planeta, porque desde que o homem surgiu, ele modifica o planeta, beleza? Isso aí é ao concurso. Mas só que, quando que o homem realmente começou a fazer mal para o planeta? Olha aqui, ó, no século XVIII, com a Revolução Industrial, certo? Os impactos ambientais ampliaram-se de forma muito expressiva, tá? Foi muito grande, principalmente nos grandes centros urbanos, a começar de Londres, na Inglaterra, onde começou a primeira Revolução Industrial, 1792. Ali foi o pontapé inicial realmente da grande poluição. Eu cito sempre o observatório de Greenwich, né, que tiraram o observatório do centro de Londres e mandaram para Greenwich para poder observar as estrelas. Por que tiraram de Londres e colocaram em Greenwich, que é um distrito, como nós vimos na aula de ontem? Né? Por que colocou no distrito? Porque a cidade de Londres, ela vivia coberta por fuligem da industrialização, por poeira, por poluição. Então não conseguia se enxergar as estrelas, não conseguia fazer observações espaciais. Tira dali e joga, então, para a periferia de Londres, né, onde a densidade de poluição era bem menor. Tudo bem? E você coloca ali o observatório. Daí também vem o nome do meridiano de Greenwich, porque na época a Inglaterra passava por uma questão geográfica muito favorável. Então foi em homenagem a isso aí. Joia? Entre outros problemas ambientais, atenção, existem em maior ou menor escala nos grandes centros urbanos do mundo. Destacam-se os relacionados a seguir. Então, a partir de agora, eu vou colocar os problemas ambientais, e nós vamos explicando cada um deles. Joia? Então, vamos começar aí. O primeiro deles é a poluição atmosférica. A poluição atmosférica, pessoal, ela é causada por vários motivos. Queimada de vegetação, né? O Brasil, por exemplo, é o 10º país no mundo que mais polui, mas só que da poluição brasileira, 90% vem das queimadas de florestas. Se você tirasse as queimadas das florestas, o Brasil despencava a posição dele no ranking de país maior poluidor. E mesmo assim, o Brasil é o 10º país mais poluente do mundo, o que mais polui no mundo, mas só que nós poluímos 1% do total da Terra. Eu não estou falando que é pouco nem que é muito. Eu quero só que vocês entendam. Desse 1% que nós poluímos do total do mundo, certo? Se você pegar esse 1% e transformar ele em 100%, 90% deles são as queimadas das nossas florestas. Então, acabando com as queimadas, nós cairíamos no ranking de poluição mundial.
só para vocês terem uma ideia. Poluição atmosférica, ela pode acontecer com queima de combustíveis fósseis, geração de energia, o que vocês imaginarem, a tiazinha que acorda 4, 5 horas da manhã para juntar a folhinha e tacar fogo, né? O pessoal que quer limpar o terreno, em vez de capinar, vai lá, taca fogo também, que estamos em época de queimada, inclusive aí na região, né? Aquele cheirinho bom de queimada. O clima já está seco, mais a queimada, gente, isso é terrível. Terrível, inclusive, para a saúde, certo? O Brasil, ele registrou um total de focos de queimadas, né? Pequenas ou grandes, não só em florestas, porque existem as queimadas de florestas e as queimadas em geral. O Brasil já ultrapassou 10 mil queimadas só esse ano, em 2020. 10 mil focos de queimadas que foram capturados pelas imagens de satélite. Isso contando dentro da área urbana e na área rural. Se você contar somente as florestas, nós já temos mais de 3 mil focos de incêndio em áreas florestais, tá? Então, é um ano que realmente é muito triste. Havíamos pensado que 2019 já tinha sido pesado, mas só que esse ano já bateu o recorde de 2019. Se não houver mais uma queimada esse ano, já está maior que a do ano passado. Tudo bem? Então, o prejuízo esse ano vai ser maior que o do ano passado, sim. Tá? Infelizmente, infelizmente. Outra coisa que as nossas autoridades deveriam tomar conhecimento, fazer alguma coisa. Vamos esperar, né? Se alguém faz algo para isso. Afinal, colocamos eles no poder para ajudar, não para destruir a floresta. Tudo bem? Então, vamos lá. A inversão térmica, pessoal. A inversão térmica é bacana. Vamos pensar assim, ó. Eu coloquei aqui o escrito para vocês, tudo bonitinho. A inversão térmica é uma condição meteorológica que ocorre quando o ar quente se sobrepõe a uma camada de ar frio. Como assim? Então, vamos lá. Perto do solo, o ar é mais quente. Vai subindo, o ar esfria, sobe mais, o ar fica bem gelado. O que acontece? Esse ar mais quente, ele sobe. O ar mais frio que está aqui no meio, ele desce. Então vai ficar assim, em vez de ficar quente, frio, muito frio, vai ficar frio, né, porque ele desceu, o ar frio desceu, o ar quente subiu, então fica frio, quente e frio de novo. Ah, por que aqui não fica muito frio? Porque tem um ar quente soltando um pouquinho de calor aqui, dando uma equilibrada, mais ou menos, na temperatura, tá? Esse ar quente, ele forma, no meio, ele forma como se fosse um tampão, e não deixa a poluição sair, não deixa a poluição se dispersar. Dá uma olhada nessa imagem que eu acho lindo, né? Se nós estivéssemos na sala de aula, como estávamos o ano passado, e eu mostrei para vocês nesse período, falava assim, olha pela janela, tá vendo aquela faixa cinza que eu pedia para vocês olharem de Biporã sentido a Londrina? Tinha uma faixa bem cinza assim na atmosfera. Você tem literalmente como se fosse uma linha. Fica essa linha, aqui fica tudo cinza, porque a poluição não consegue sair dessa região. A partir de quase 6 quilômetros de altura, você começa a ter o céu azul. O céu fica azulzinho, fica limpinho, você não vê poluição nenhuma, mas você vai olhando para baixo, próximo à cidade, vai ficando cinza, tá? Porque a poluição, ela bate nessa tampa quente aqui, ó, tá vendo a temperatura quente, ó a linha da temperatura aumentando aqui, ó. Aqui a temperatura vai baixando, tá vendo? Ela vai de 15, passa de 0, certo? Aí ela volta a esquentar, depois ela vai diminuindo de novo conforme vai subindo. Então fica frio, quente, frio. Tudo bem? É essa circunstância que fica. Joia? Então a inversão térmica é por isso, porque inverte o ar quente com o ar frio. Só isso. Não tem dificuldade. Também é um grave problema urbano. Joia? Quando que para a inversão térmica, né? Quando que essa inversão térmica aqui, deixa eu voltar nela rapidinho. Quando a inversão térmica ela termina? Bom, ela acontece geralmente no inverno, então precisa que o inverno passe. Segundo motivo, geralmente ela acontece no inverno. Segundo motivo ou ajuda, né? Qual é a outra ajuda que pode fazer essa inversão térmica parar? Chuva. Choveu, acaba com a inversão térmica, tá? Porque a umidade, ela ajuda a misturar novamente a temperatura, até uma chegada de uma nova massa de ar frio em cima da composição de uma massa de ar quente, e tem que haver a inversão da temperatura de novo. Tem que fazer, ó, chegou a massa de ar frio, a massa de ar quente está aqui, ela se sobrepõe e inverte. Aí vai tampar de novo, vai fazer outra vez, a inversão térmica. Isso acontece demais em São Paulo, capital. Às vezes, em São Paulo, capital, passa 40 dias sem chover. E fica 40 dias no inverno no caso, tá?
e fica 40 dias no inverno com inversão térmica. Fica horrível para quem tem problema de saúde. Vamos lá. A nossa querida chuva ácida, né, que podia deixar de existir, que de querida ela não tem nada, na verdade, né? A chuva ácida, ela acontece das formas mais complicadas possíveis. Por quê? Você tem a queima de combustíveis, a queimada, a poluição atmosférica que entra em contato com a nuvem. E aí, esse vapor da água, ele se contamina com os poluentes na forma gasosa, dando os seguintes itens: dióxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio. Você tem aqui a poluição que sobe para a atmosfera, tá vendo? A cidade lança poluição, mistura com as nuvens e essas nuvens vêm fazer chover aqui. Eu gosto do exemplo da cidade de Cubatão, próximo a Santos, na Baixada Santista, né? A cidade de Cubatão foi, durante muito tempo, a cidade mais poluída do mundo, proporcional ao número de habitantes, e soltava muitos poluentes na atmosfera. Esses poluentes se misturavam e iam chover na Serra do Mar. Acabou matando boa parte da Serra do Mar. As empresas de Cubatão foram responsabilizadas a reflorestar a Serra do Mar naquele trecho de Cubatão. Porque você olhava, a própria vegetação da Mata Atlântica na Serra do Mar não estava aguentando tanta chuva ácida ao mesmo tempo. As plantas estavam morrendo. Só ficavam uns ou outros exemplares de plantas mais resistentes. Mas a maioria da vegetação acabou. E aí as fábricas e as indústrias lá de Cubatão foram responsabilizadas e tiveram que pagar uma multa milionária, né, e fazer o reflorestamento todinho daquela região serrana. Tudo bem? Eles estão fazendo um reflorestamento até hoje. Isso aí já tem mais de 20 anos. Beleza? Então, o dano, sim, ele é muito, muito, muito perigoso. Joia? Outro grande problema ambiental que nós encontramos são as enchentes, né? As enchentes nas áreas urbanas, elas ocorrem em épocas onde você tem muita chuva. E por que que ocorrem as enchentes? Olha que eu destaquei para vocês. Impermeabilização do solo. Com asfalto, as construções, o concreto. Você está aí na sua casa. Todo mundo em casa tem que deixar uma área para absorção de água. Ah, não, mas eu não gosto de grama, eu não gosto de área com terra, eu não gosto de área com aquela pedrinha, eu quero tudo concreto, eu vou concretar meu quintal inteiro. Beleza, toda chuva que cair ali vai cair para a rua. Da rua vai para o bueiro. Do bueiro, a boca de lobo, né? Do bueiro, ele vai direto para os riozinhos, para os mananciais. Os rios vão ficar sobrecarregados com água da chuva e vai aumentar o volume desses rios, dando enchente nas regiões mais baixas. Então, saiba que se tiver alguma enchente ali na região e o seu quintal for totalmente impermeabilizado, você é um dos responsáveis também por isso. Tudo bem? Você pode pensar assim, ah, mas só o meu quintal. O problema, só o meu quintal impermeabilizado, né? O problema não é esse. O problema é que todo mundo pensa isso. Hoje, na cidade, nós temos mais de 50% da população impermeabilizando 100% do seu quintal. O que isso representa? Toda a água da chuva que bate ali no seu quintal vai escorrer para a rua. Da rua, vai para o bueiro, do bueiro, para essas regiões desses rios, onde você tem a água toda que é escoada, essa água pluvial. Pluvial vem de chuva. Joia? As ilhas de calor, todos conhecem, é quando o centro fica mais quente, a periferia se esfria um pouquinho mais e a zona rural fica mais fria. As ilhas de calor também são graves problemas urbanos, né? Eu nunca deixo de lembrar, em dezembro, por exemplo, é muito fácil o centro de Londrina, aquele centrão, Rua Sergipe, ali, Calçadão, mas mais a Rua Sergipe, que é mais apertado, o Calçadão já é mais aberto, mas a Rua Sergipe já registra tranquilamente 49, 50, 51 graus de temperatura. Asfalto, prédio, baixa circulação atmosférica, carro passando por ali, metal do carro, vidro do carro, luz do sol refletida ali, muvuca de pessoas, véspera de Natal, né? Fica completamente quente, vira uma bolha quente, enquanto na periferia de Londrina você encontra temperaturas de 27, 26 graus. Então, essa temperatura que vai diminuindo conforme vai indo para o exterior, conforme vai indo para fora da área central de Londrina, certo? Isso acontece em várias cidades.
a tal da ilha de calor, né? A poluição hídrica, ela vem da ação dos agentes poluidores, presta atenção, nos cursos das águas. Eu gosto muito dessa imagem. Vamos lá, eu tenho aqui embaixo um manancial, um aquífero, tudo bem? Esse aquífero não é esse da foto, mas vamos pegar o Guarani, que é o da nossa região aí. O aquífero Guarani, e aqui no meio ainda ia ter o aquífero Rio do Rastro. São 2 aquíferos que tem na nossa região aí. Então, o que acontece? Posto de gasolina, vira e mexe, tem vazamento de combustível, ele vem para o solo, mistura aqui no aquífero. Agricultura, será que tem na região? Aí tem destaque para pesticida, fertilizante, etc. Cai na terra, choveu, permeia, vem de novo para a água. Fossas de casas, casas que têm fossas ao invés de rede de esgoto, cai aqui no solo e vem para a água também. Lixões, também. Poluição, também. Chuva ácida que cai aqui no relevo e vem de novo para os mananciais, entra água ácida também. Os produtos, pessoal, feitos pelas indústrias também pode atrapalhar na questão do solo, né? Perdão, da água no subsolo. Então, pessoal, a contaminação do solo faz parte de toda a nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado com a contaminação do solo, porque tudo que entra no solo atinge o nosso aquífero bem abaixo da gente. E é desse aquífero que a gente tira a nossa água. Por isso a preocupação de muitos com a contaminação dos recursos hídricos, tanto dos rios quanto lagos e também os aquíferos. Combinado? Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Produção de lixo. A intensa, isso aqui eu coloquei, como que eu posso dizer? É um chamariz para vocês, tá? A produção de lixo com a intensa produção industrial, associada à propaganda vinculada aos meios de comunicação em massa, rádio e televisão, favorece o consumo desenfreado. É aquele negócio, né, do consumismo. Nós consumimos muito mais do que precisamos. Compramos tantas coisas que muitas vezes descartamos muitas coisas também sem ter usado ou usado pouco, tanto de alimento quanto de roupa, produtos, etc. Tá? E, consequentemente, a enorme produção de lixo é um dos grandes responsáveis pela poluição do solo. O destaque é a poluição, então, do solo, com essa grande quantidade de lixo que nós temos. Os principais destinos e formas de tratamento de lixo são, então eu destaquei essas para finalizar a aula com vocês, os tipos de lixo. Vamos lá? Lixões, que são os lixos a céu aberto, né? Lixões a céu aberto. O lixo é despejado sobre o solo sem nenhum tratamento. Os custos operacionais são baixos. Você catou o lixo e jogou lá, beleza? Há, entanto, elevado risco de contaminação do solo e das águas pelo churume, que é aquele caldinho que solta o lixo, né? Além da transmissão de doenças para toda a localidade. Então, o tipo de lixão, graças a Deus, na nossa região meio que está abolido, tá? Os que tem são clandestinos, não é a prefeitura que faz. Por quê? No Brasil tem muita prefeitura que joga o lixo da cidade recolhido em lixões. No caso da nossa região, meio que não existe. Na nossa região tem o quê? Aterros sanitários, tá? Na nossa região tem bastante. O lixo é despejado e coberto com uma camada de terra, diminuindo o risco de contaminação do solo e das águas, e também da transmissão de doença. Esse é o tipo de ação que acontece na nossa região. Combinado? Nós temos aqui esse também, ó. Incineração. Reduz significativamente o volume de lixo, que é queimado, e é ideal para o lixo hospitalar. Pode ser uma fonte gigantesca de poluição atmosférica. Tudo depende do tanto de lixo hospitalar, por exemplo, que você incinera. Na nossa região, nós temos incineração apenas do que é realmente necessário no hospitalar. Então, essa poluição atmosférica para a nossa região, ela é menos impactante. Eu não estou falando que não é impactante, ela é menos impactante. Fechou? Reciclagem, esse é o melhor. Esse é o melhor que deveria acontecer sempre. Aplicável somente a resíduos inorgânicos. É a forma que apresenta menor impacto ambiental, pois os diversos materiais, papel, vidro, plásticos e metais, são separados e recuperados para um novo consumo. Essa é a melhor prática que tem, tudo bem?
E por último, não menos importante, a compostagem. É o lixo transformado em um composto que pode ser usado como adubo. Olha isso, que interessante. Eu coloquei para chamar a atenção, porque todo mundo acha que a compostagem, você pode usar esse composto produzido com matéria orgânica, né, com lixo orgânico, somente para adubo. Mas não, ó. Pode ser usado para agricultura e como cobertura para os aterros sanitários. No aterro sanitário, você pode jogar a parte orgânica por cima também e plantar, fazer um reflorestamento na região e jogar ali nos aterros sanitários. Então, você acaba aproveitando, deixando o lixo ali embaixo e fazendo a floresta crescer sobre o aterro sanitário. Em Londrina aconteceu isso. O aterro sanitário, eles foram lá, jogaram um monte de composto, né? E estão reflorestando algumas áreas ali, certo? Essa forma de destino de lixo é aplicável especialmente para resíduos orgânicos. Fechou, moçada? Então, muito obrigado pela atenção. Valeu mesmo, show de bola. Agora eu vou abrir para perguntas. Até mais, vamos lá. Fala, pessoal, tranquilo, sossegado. Muito obrigado pela aula, show de bola, tá? Não vamos esquecer, então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me perguntando, combinado? Não esqueçam de fazer a inscrição aqui em cima e aproveitar esses vídeos aqui que nós estamos disponibilizando para vocês, fechou? Faça também a sua inscrição no nosso canal, compartilhe o vídeo, enfim, estamos juntos. Valeu, galera, espero que tenham gostado, até uma próxima.